Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. A reforma ou a recuperação de pastagens representa um grande investimento na estrutura de produção de uma fazenda e precisa ser muito bem planejada para evitar que o pecuarista acabe jogando fora parte do seu dinheiro. E mais informações a gente confere agora com o nosso querido editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao trabalho. Boa noite, Renata. Muito boa noite para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro, tendo grande satisfação de cumprir a nossa missão e o nosso compromisso com esse serviço de levar boiada e informação para tudo quanto é canto desse mundão do sertão. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já anuncia a sua chegada nesta freguesia e convida todo mundo para se abancar e apreciar a apresentação da nossa prosa novidadeira do dia. Bom, com o fim do verão, né, e a chegada aí do outono, não vai demorar muito tempo para o pasto, para o capim começar a perder qualidade. Daqui a pouquinho ele vai perder volume também. E aí a nova estação vai começar a mostrar para o fazendeiro onde é que ele vai ter que recuperar ou reformar o seu pasto. Mas não adianta o vivente querer fazer esse serviço assim de assustado e de repente, considerando então a precisão de planejar muito bem o serviço, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Lopes Lorenzoni, que é o responsável pelo Laboratório de Controle de Qualidade do Grupo Matsuda e vai participar da função falando ao vivo por vias eletrônicas, diretamente de Álvares Machado, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, Pedro. Muito obrigado por você ajudar a gente no entendimento dessa questão de reforma e recuperação de pastagem. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento internetico. Obrigado, Sidney. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. E é um prazer imenso estar aqui e poder passar um pouquinho dessas informações que a gente sempre comenta com nossos amigos, produtores aí, mas sempre acaba ficando uma dúvida ou outra. Como você bem disse, em cima da hora, nada se resolve. É preciso de um planejamento, correto? Exatamente, né? A questão é essa. Ô Pedro, então, falando assim, começando por aí a nossa prosa, né? Qual é a melhor hora para você começar a fazer o planejamento ou do replantio ou da recuperação das suas áreas de pastagem? É lógico que no primeiro passo é você identificar quais áreas você pretende reformar ou renovar. E o planejamento dessa recuperação, ele se inicia, muitas pessoas cometem o equívoco de iniciar esse planejamento quando começa a chover. E é o contrário, quando começa a chover já é feito o plantio. Então o planejamento ele deve ser iniciado por volta aí de março, abril, ou seja, nesses meses, que é justamente onde a gente vai começar a colocar a receitinha de bolo que a gente costuma dizer aos nossos amigos produtores, do que ele deve fazer para que realmente lá no final ele possa ter uma pastagem bem estabelecida ou renovada. Ô Pedro, agora como é que o pecuarista vai fazer para saber direitinho, né? Onde é que ele vai precisar recuperar, onde que ele vai precisar replantar, onde que ele não precisa fazer nada que o pasto está bom? A gente tem dentro do departamento, e aí já é de bom senso, que o produtor ele precisa decidir o seguinte: qual é o nível de degradação da pastagem que ele possui? Então, se é uma degradação apenas na produtividade do capim, mas ele tem uma boa cobertura verde das áreas, ou seja, não tem o solo exposto, ou seja, começa a aparecer terra, nesse caso é apenas uma recuperação daquela área para que volte a ser produtiva. Agora, se ele começa a encontrar muitas falhas, muitas reboleiras, sem plantas, começa a surgir plantas invasoras, aí nesse caso a gente sugere sim uma reforma completa, ou seja, tirar aquela área, aquela planta que está improdutiva e aí plantar uma nova. Então, justamente, ele precisa identificar esses fatores, se tem cobertura ainda de solo ou não, que é justamente o fator limitante aí que separa se ele precisa recuperar ou realmente renovar toda essa área. Agora, Pedro, considerando aí o valor total do investimento, né? Qual é a parte que é representada pelo custo da semente?
Ó, hoje, com os valores atuais, a semente ela vai girar por volta aí, ela não vai ultrapassar 10% do capital investido para você reformar uma área. Então, justamente, é um valor praticamente irrisório, 10%, mas é justamente nesses 10%, Sidney, que ocorrem a maioria dos insucessos na formação de pastagem, que acaba prejudicando todos os outros 90%, porque muitas vezes o produtor, nesses 10%, é que ele quer economizar. Ele tem óleo diesel, ele tem hora do trator, ele tem hora do funcionário, do colaborador. Chega na semente, muitas vezes ele quer reduzir custos. E é justamente nessa hora que ele acaba pecando e aí vem aí outras falhas de plantio, que é o que a gente sempre preconiza, que não tente economizar nesses 10%. Pelo contrário, invista nesses 10% para que você tenha a sua lucratividade sendo retornada. O que o pecuarista deve levar em consideração na hora de escolher a semente que ele vai usar, Pedro? Hoje, a gente recomenda o seguinte, ele precisa, se ele já tem um conhecimento prévio, com certeza, da área onde ele vai estabelecer, ele já conhece os fatores limitantes da sua propriedade, dessa área onde ele vai plantar. Então, ele já sabe como é o grau de drenagem, ele já sabe como é a topografia, a textura de solo. Ele tem que ter uma informação se ele tem capital para investir em adubação, em fertilização, correção de solo e, logicamente, buscar o auxílio técnico para saber quais são as espécies ou os cultivares que se adequam a essas condições. Por exemplo, em áreas que têm uma ocorrência de alagamentos temporários, nós temos aí a Braquiária umidícola, a Braquiária dictioneura, a Cetária, Tijuca, que são espécies que toleram essas condições, ao passo que se ele estabelecer uma Braquiária brisanta, uma Braquiária decumbens, nessas condições de solo úmido, encharcado, ele vai plantar com mais ou menos um ano e meio, ele acaba perdendo, porque não tolera alagamento. Então, precisa cruzar esses fatores limitantes que ele tem na área e aí sim saber as características de cada cultivar para determinar quais são aquelas que mais se adaptam àquela situação. Ô Pedro, você falou daquele companheiro que às vezes fica tentado a fazer economia na hora de comprar semente, né? O que pode acontecer se o fazendeiro plantar uma semente de não boa qualidade, de uma qualidade duvidosa na sua área de pastagem? Certo. Nessas situações, Sidney, o que ocorre é que quando ele vai em busca de preço, pode ser que ele esteja levando uma semente pirata, ou seja, ele está comprando gato por lebre. E nessa economia, vamos dizer assim, muitas vezes ele acaba levando uma qualidade, ele compra por uma qualidade, mas o que é entregue de fato para ele é outra, principalmente no quesito pureza, na qualidade pureza. Um outro ponto também muito importante é que a gente deve lembrar que a maioria das sementes forrageiras do Brasil hoje são colhidas do chão. E no chão nós temos uma imensa variedade aí, um banco de sementes de outras plantas daninhas, ovos de inseto, de cigarrinha, percevejo, ou seja, tem outras coisas que podem estar sendo disseminadas junto com as sementes que ele acabou adquirindo, que foi em busca de preço. E nessas situações ele vai ter uma dificuldade maior, muitas vezes um custo elevado na hora de controlar essas pragas, essas invasoras que ele acabou trazendo para dentro da sua propriedade. E aí é a velha máxima, né, que o barato acaba saindo caro. E dá até dó de pensar numa situação dessa, né, Pedro? Agora, depois de fazer uma boa reforma, uma boa recuperação de pasto, por quanto tempo mais essa área pode ser pastejada assim, com qualidade, com quantidade, para sustentar bem a boiada? Sidney, isso daí, eu diria que uma pastagem bem estabelecida e, logicamente, bem conduzida, ela pode durar aí por 8, 10 anos tranquilamente, porque só o plantio bem feito não é sinal de que ele vai ter uma produtividade, uma rentabilidade por vários anos.
ele precisa também saber manejar cada cultivar que ele tem na sua propriedade. Então, ele respeitando a altura de pastejo, por exemplo, a altura de entrada, a altura de saída de cada cultivar, aí sim, com certeza, ele tem pasto aí para vários anos. Nós conhecemos áreas aí com 15 anos e que está com uma produtividade altíssima. Então, isso daí condiz muito a adaptabilidade do cultivar à região na área que ele estabeleceu, mas também, principalmente, ao manejo que ele está apresentando nessas áreas. Tá certo. Pasto sozinho não faz milagre, né, Pedro? Pedro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigado, viu, pelas suas informações precisas. E mandar um abração para você aí, para toda a turma da Matsuda. E até uma próxima vez. Opa, obrigado, Sidney. Um abraço para você também e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Já voltamos com as informações do mercado de insumos. Até já. Volta com o Terra Viva DBO na TV. E agora você confere a análise do pessoal da Scott Consultoria sobre os últimos números divulgados pela Conab para a safra brasileira de milho e as perspectivas para esse mercado no curto prazo. Com relação às estimativas da Conab, né, no relatório agora de março, a Conab revisou para cima em 1,9% a expectativa de área plantada na safra de verão, né, que está sendo colhida agora, mas o rendimento médio deve ser 2,5% menor em relação ao previsto no relatório anterior, né? Com isso, são esperadas 23,49 milhões de toneladas de milho na primeira safra, ou safra de verão, né, cuja colheita, como eu falei, está em andamento aí nas regiões produtoras, né? Esse volume previsto é 0,6% menor que o estimado no relatório passado para esse ciclo, né? E 8,6% abaixo do colhido na safra de verão na temporada passada, portanto 2019 e 2020. Para a segunda safra de milho, ou safra de inverno, que está sendo semeada agora no país, a Conab aumentou a estimativa com relação à área plantada em 2,2%, frente à estimativa de fevereiro, e a produtividade média deve ser 1,1% maior nesse ciclo, também em relação ao estimado no relatório anterior, né? Com isso, são previstas 82,8 milhões de toneladas de milho na segunda safra 2020-2021, 3,4% mais que o estimado anteriormente e 10,3% acima do colhido na segunda safra 2019-2020, portanto, o ciclo passado, né? Com relação ao mercado interno, os preços seguem firmes, registrando aí altas nos últimos dias, né? A referência hoje em Campinas está entre R$ 95 e R$ 97 reais por saca de 60 quilos, uma alta aí de 9% no acumulado de março, e os principais fatores de sustentação são, primeiro, os atrasos aí na colheita da safra de verão, que mantém a oferta, a disponibilidade interna reduzida, né? E também os atrasos e preocupações com relação à segunda safra de milho no país, que é a safra mais importante, né? Então, diante disso, a expectativa por curto prazo é de preços firmes, né? De olho não só no câmbio, mas também no clima, pensando aí principalmente no avanço da colheita da safra de verão e também com relação à semeadura da segunda safra de milho, né? Com relação ao câmbio, a gente viu aí na primeira e segunda semanas uma situação aí de forte valorização da moeda norte-americana frente ao real. De lá para cá, nessa terceira semana, a gente viu um cenário mais fraco, mas ainda assim a moeda norte-americana cotada acima de R$ 5,50 por dólar, né, ajudando também nessa sustentação dos preços do milho no mercado brasileiro. E para finalizar, no mercado futuro, a gente tem os contratos de maio de 2021 cotados em R$ 94 e R$ 95 reais por saca em Campinas nos últimos dias, mostrando então esse cenário, expectativas de preços firmes no curto e médio prazo. É lógico, atenção aí ao câmbio e também ao desenrolar dos trabalhos no campo. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Rafael. Os preços do boi gordo estão em alta e em Mato Grosso os frigoríficos estão diminuindo o número de abates. Em janeiro, a queda total foi de 21% no comparativo com a média mensal de 2020. Com isso, o abate de bois atingiu 367 mil cabeças no estado. A diminuição ocorreu por causa da seca prolongada no segundo semestre do ano passado. Com menos alimento disponível, os animais estão demorando mais tempo para ganhar peso.
Em consequência, a utilização total dos frigoríficos no estado ficou em apenas 45%. E vamos para mais um intervalo e na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Maschio. Até já! De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Renata. E com a nossa praça boiadeira já entrada e bem andada na metade derradeira do mês, era para que essa sexta-feira, que é fechadeira da semana e do verão também, né? Era para ela ter sido aí um dia de paradeira na negociação, mas outra vez o carretão continuou embicado no rumo de subida do estradão. Conforme é do conhecimento geral dos companheiros boiadeiros, o motivo principal dessa situação é o forte apertamento no abastecimento do mercado. Primeiramente, porque o pasto está numa excelente condição e o pouco que tem de boiada engordada, o pecuarista está segurando na invernada. Além disso, a demanda para exportação, claramente, logicamente, que está ajudando bastante a sustentar a cotação, né? Tanto que aqui em São Paulo, por exemplo, o fazendeiro que tem gado no padrão exigido pelo comprador estrangeiro está pegando pelo menos R$ 7,00 a mais do que na venda dos demais animais. Por conta aí das dificuldades no abastecimento, o mercado da carne sem osso no atacado apresentou mais um ligeiro aumento, dessa vez de 0,2% na média dos cortes pesquisados. E considerando aí os últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o comércio do produto desossado no varejo, este voltou a andar em rumos desencontrados, com o estado de São Paulo registrando aí uma alta de 0,4%, enquanto no Paraná o caso foi de queda de 1,1%, nas Minas Gerais o tombo foi de 0,5%, e o Rio de Janeiro teve uma redução ligeira de 0,1%, falando sempre na média dos cortes negociados e no mesmo período considerado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e em todas elas o preço subiu de novo. E eu peço agora a atenção do amigo pecuarista para a recitação dessa lista, que vai ser feita pela companheira apresentadora e jornalista Renata Afonso. Começamos pelo norte de Minas Gerais, onde a alta foi geral. O boi sai por R$ 295,50 e a vaca por R$ 280,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Subiu tudo também em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O macho está cotado em R$ 289,50 e a fêmea em R$ 273. Vamos para Três Lagoas, com o boi a R$ 287,50. Tanto no sul quanto no oeste da Bahia, a fêmea tem o mesmo valor e está cotada a R$ 276. No noroeste do Paraná, só a vaca ribou, sendo comercializada a R$ 273. No oeste de Santa Catarina, o macho subiu para R$ 283,50 e a vaca para R$ 263, falando no prazo de 20 dias. Subimos para o sudeste de Rondônia, onde foi registrada mais uma alta geral. O macho sai por R$ 284,50 e a fêmea por R$ 276. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, só a vaca subiu, valendo agora R$ 282,50. Fechamos no estado de São Paulo, nas praças de Barretos e Araçatuba, o macho está valendo R$ 305,50. Tá certo, né? Reparando bem, quer dizer, considerando que a gente está aí numa sexta-feira, que normalmente é um dia mais parado no mercado, que a gente está na metade derradeira do mês, e considerando que o consumo está fraco, o resultado até que foi muito bom, né? Bom, mas está chegada então a hora de fazer a recitação do versinho caipira do dia, que nesta semana está tendo como tema onça e pescaria. Então, vai ouvindo.
Contrariada com o reinado do Leão, a bicharada foi fazer uma eleição para escolher o presidente da oposição. Mas enquanto o urso fazia seu discurso, o gambá e a girafa se agarraram numa garrafa só para começar a confusão. Mexeram com a mulher do gato, desmancharam o topete do pato, tiraram uma pena da pavoa que estava ali à toa. Mas a carraspana foi curada quando pisaram no rabo da sussuarana e essa bichana ficou muito enfesada. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana para todo mundo. Lembrando, né, cuidem-se bem, cuidem da saúde, cuidem das pessoas que a gente ama. Então, um grande abraço para todo mundo. Até segunda-feira e eu devolvo a vez de falar para minha companheira querida Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Segunda-feira o Vinícius está de volta. E o DBA de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite.